O senhor presidente da Câmara nessa noite, presidindo os trabalhos dessa sessão, Antônio Batista, senhores vereadores, representando o grão-mestre, o nosso delegado distrital, George Alves Salles, representante da Augusta Loja Simbólica Fraternidade Jacobinense, venerável mestre Silvino Rodrigues, irmãos maçons nesta noite, cunhadas, sobrinhos e demais presentes nesta sessão que trará novos representantes, filhos registrados de Jacobina pelo reconhecimento através desta titulação meritória e honrosa que essa casa os concederá a partir de agora. Data vênia, com o devido respeito ao nosso venerável mestre e a sua permissão, eu, antes de discorrer sobre um tema breve, pretendo ser breve por conta do tempo e até mesmo é um tema muito complexo e que demandaria um considerável período para a gente poder resumir o que é e de onde surge a maçonaria. Eu queria apenas deixar claro aqui de que, embora nós fomos aqui antecedidos por pronunciamentos de caráter político, partidário, deixar claro que a maçonaria, enquanto instituição, ela não defende partidos políticos, agremiações partidárias. A maçonaria defende causas, e a maçonaria defende causas coletivas, causas que envolvem o ser humano. Esta é a prioridade da maçonaria. A maçonaria não se envolve em demandas de agremiações partidárias e em ideologias partidárias ou político-partidárias. A maçonaria tem como o seu maior objetivo trabalhar para tornar feliz a humanidade, levando em consideração que a sua maior sigla é o amor, é a fraternidade, é o bem comum. O que é a maçonaria? A maçonaria vai receber este nome mais adiante, retornando aos mais remotos períodos que se conhece da humanidade. A maçonaria, segundo alguns estudos, ela se inicia em tempos imemoriais. Alguns dizem que a maçonaria surge na Idade Média. E o que é a Idade Média? Que período é esse do qual nós estamos falando? A Idade Média, ela vai se dar a partir do século XI, século XII, e vai se findar quando da chegada do conhecimento científico, isto início do século XVIII, por volta de 1700, por volta de 1690, mais ou menos. Não há datas precisas e nenhum historiador é capaz de dar datas precisas nesse sentido. São tempos, são períodos. Mas há alguns estudiosos que vão nos dizer que a maçonaria é muito anterior a este período em que nossa biblioteca, a nossa historiografia vai começar a catalogar informações mais precisas sobre a história da maçonaria. Mas antes eu gostaria de lembrar que a maçonaria, ela se baseia em alguns pilares. A maçonaria se baseia na filosofia, na espiritualidade, na astronomia, nas ciências naturais e também na história. Por que história? Porque, como nós sabemos, todo povo tem que ter uma história. Toda sociedade tem que ter uma história. E a maçonaria, enquanto uma instituição, uma sociedade, ela também precisa ter a sua história guardada, preservada. E esses estudos que a maçonaria faz são estudos importantes também para que os seus integrantes, para que aqueles que dela fazem parte também se apropriem disso para o seu melhor conhecimento, para o seu melhor aprimoramento. Mas, ainda historicamente falando, a maçonaria, alguns historiadores lembram que a maçonaria vai começar a ser construída num período muito anterior à idade de Cristo. Voltemos então
aos anos de 996 aproximadamente, não há uma data precisa, quando da construção de um reinado que se chama o reinado de Salomão. Salomão, que precede ao rei Davi, que é construtor da gênesis das tribos de Israel. Neste momento, há necessidade de um reinado que quer se colocar diante da justiça, da prosperidade e da riqueza, de se construir um templo para que ali se justifique uma nova era, um novo momento. Mas quem construiria este templo? Naquela época, saber de construção era algo muito, eu diria, privilegiado para alguns elementos daquela então sociedade, que conheciam a arquitetura, como se construir templos, igrejas, construções das mais relevantes possível. E é a partir daí que esses profissionais, artífices, não querem passar muito dos seus segredos de construção e reúnem-se em uma sociedade. E entendem alguns historiadores que esta historicidade se dá também a partir da formação dessa sociedade. Por quê? Porque maçom é pedreiro, maçom é o artífice, maçom é o construtor. E é a partir daí que começa a se estudar mais longínquamente a questão da história da formação da sociedade maçônica como uma sociedade secreta. Mas a maçonaria, ela vai evoluir, ela vai sair desse período que ele é chamado de período da maçonaria operativa, operativa de operário, de operar, de construir, de colocar a mão numa obra. E ela vai se angustiar diante da evolução dos tempos, e nós vamos dar um salto para chegarmos à idade medieval, a idade do medievo, a idade que os historiadores chamam de idade das trevas, onde não existia a ciência, onde não existia a razão, onde não existia a experimentação, existia o conhecimento rudimentar, o conhecimento do eu acho que é assim, eu sei desse jeito. E a maçonaria se inquieta diante deste momento para começar a se polir, a se lapidar, a entender que é hora da maçonaria dar um salto de qualidade e colocar os seus conhecimentos mais além. Surge aí um momento importante da humanidade, que é o da pesquisa, que é o da ciência, que vai surgir com a chegada do período do iluminismo. E a maçonaria não quer que os seus membros sejam apenas repetidores de palavras, sejam apenas mecânicos na sua forma de ser e de agir. A maçonaria quer homens pensantes, homens que raciocinem, homens que coloquem o seu intelecto a serviço do bem, da humanidade. E é nesta hora que a maçonaria começa a se tornar a maçonaria especulativa, como nós chamamos a divisão de períodos distintos da maçonaria. A maçonaria operativa, aquela que ficou no período rudimentar, da profissão, da arte, da arquitetura, para a maçonaria de homens que pensam. Mas não é apenas a maçonaria que se preocupa com aquele que pensa, aquele que raciocina, mas é a maçonaria que se preocupa com o homem livre, o homem independente, o homem que é autônomo, o homem que raciocina para o bem do outro, o homem que tem a capacidade de se aglutinar através de projetos e propostas que tragam o bem para a humanidade. E é essa maçonaria especulativa que torna o seu indivíduo pensante, intelectualizado, porque essa é uma das propostas da maçonaria: tornar não só a si, mas ao outro um sujeito inteligente, que alcance a inteligência através do conhecimento. E a maçonaria nunca quis ser senhora de si ou dona desse conhecimento. A maçonaria entende que o conhecimento, a informação, o crescimento intelectual deve ser transferido também ao outro. É nesta hora que a maçonaria se agiganta e se torna ainda mais uma instituição respeitada. Obviamente que, como se trata de uma instituição fechada, uma instituição que surge como uma instituição secreta, ela precisa abolir essa história de secreta. Por quê? Nós não somos segredos para ninguém. A maçonaria está aqui.
A maçonaria somos nós, todos nós somos maçons e somos a maçonaria. A maçonaria está no mundo inteiro. Para onde nós apontarmos o dedo, a maçonaria está lá, estará representada. Estará representada de que forma? Estará representada por homens de bem, sem levar em consideração os fatores econômicos, mas estará ali representada por cidadãos honrados, dignos, livres e de bons costumes. Este é o princípio maior da maçonaria. Portanto, a maçonaria é essa instituição universal. E como instituição universal, ela deixa esse período de secreto para se tornar aquilo que os próprios postulados maçônicos foram absorvidos pela ideologia cristã. Alguém há de dizer, a maçonaria adota os postulados do cristianismo? Os historiadores dizem que houve uma coincidência, porque a maçonaria, ela já adotava desde os primórdios a ideia de amar ao próximo, de ser solidária, de ser fraterna. Se o cristianismo adotou isso como sua base, houve uma grande fusão, mas a instituição maçônica, ela não é uma instituição cristã, ela não tem esta opção religiosa, ela é uma instituição classista, ela prega o aclassismo, que quer dizer, nós estamos aqui absorvendo todas as classes. A maçonaria, ela não orienta o seu membro a ser ou não ser de determinada orientação religiosa. A maçonaria tem um pressuposto que é uma situação que nós chamamos de situação sine qua non para que ele seja maçom, ou seja, indispensável, prioritário, que não se pode preterir. Ele tem que acreditar que existe um Deus, que pode ser o Deus de Alá, o Deus de Javé, o nosso Deus que nós aqui cultuamos, mas que existe um Deus que está acima de todos nós, que nós, maçons, chamamos de grande arquiteto do universo. A maçonaria não impõe religião a ninguém, mas ela não dispensa como fator prioritário a crença em um Deus maior. Então a maçonaria, ela é tão democrática que eu não conheço neste mundo de leitura que fiz algo mais democrático, plural do que a maçonaria. Porque a maçonaria, ela, como uma instituição que absorve todos esses representantes de classes e de toda uma sociedade, não importa a sua raça, o seu credo, a sua opção religiosa, ela consegue convergir o que muitas instituições que se dizem democráticas ainda não conseguiram absorver e não conseguiram aglutinar, agrupar em torno de objetivos comuns. Esta é a maçonaria. A maçonaria não é secreta, ela é discreta, porque ela age com discrição. O bem que a maçonaria prega é aquilo que os postulados cristãos absorveram da própria maçonaria. Ela não faz para as pessoas saberem, ela age com profundidade, age com amor, age com parcimônia. A maçonaria, como eu disse, não toma partido político, mas abraça causas, que podem ser as causas dos próprios partidos e dos próprios políticos, mas que sejam causas para o bem comum, sejam causas que tragam como efeito o bem ao próximo, a qualidade de vida para a humanidade. Portanto, essa é a maçonaria histórica. No mundo, a gente imagina, por estar representada em todos os territórios, em todos os quadrantes desse planeta, uma maçonaria com milhões de maçons, mas não. Por adotar critérios, por ser uma instituição que preserva o lado secreto da maçonaria, está no seu ritual, no seu simbolismo, mas na sua prática, o bem comum, nada é secreto. Entendemos por estudos feitos e algumas pesquisas de que não passam de 4 milhões o número de maçons pelo mundo. O país hoje com maior população maçônica é os Estados Unidos, com dados retroativos a 2008, em torno de 1,5 milhão de maçons. Temos a Inglaterra, alguns países da Europa, como a França, que tem uma população significativa, mas muito abaixo da população maçônica dos Estados Unidos. O Brasil, fazendo uma estatística em parâmetros aí, deve estar em torno de 200 ou pouco mais de 200 mil maçons, mas representado em todo o território nacional.
Esta é a maçonaria. Eu poderia passar um bom tempo aqui falando um pouco sobre a maçonaria, sobre um pouco mais da sua origem, mas sei que o tempo é exíguo e nós temos que andar. No Brasil, a maçonaria teve e continua tendo um papel importante pelas liberdades. É aquilo que disse, ela é discreta no seu agir. Mas a maçonaria estava presente desde as lutas da Inconfidência Mineira. Desde quando se travou as lutas para se combater a tirania que o nosso irmão Florivaldo aqui citou. O que é tirania? É a expoliação. A maçonaria lutou contra a escravatura. A maçonaria lutou contra as escorchantes cobranças de impostos cruéis, desumanas da coroa portuguesa. A maçonaria foi brava ao lutar para acabar com a monarquia corrupta que existia nesse país, mas ela não lutava contra homens e contra partidos, ela lutava contra causas que ela achava, lutava a favor de causas que ela achava que era importante, trazer ao país a liberdade do voto, a liberdade da democracia, e ela foi fundamental e preponderante para a proclamação da República. Tanto é que na proclamação da República do Brasil, passando de um regime monárquico para um regime republicano, nem uma bala foi disparada. E quem eram os líderes desse movimento? Os maçons. Quintino Bocaiúva, Deodoro da Fonseca e tantos outros que marcharam e lutaram para que nós hoje tornássemos um país onde tivéssemos aqui os poderes constituídos, autônomos e independentes, inclusive esta casa. Esta casa é fruto também da luta da maçonaria, de estabelecer num país republicano o judiciário, o executivo e o legislativo. E a maçonaria é essa instituição andante. A maçonaria, ela está permanentemente em movimento, porque ela está atenta, ela está como uma observadora dos movimentos e sempre alerta para que nunca se subjugue a democracia, a liberdade e o amor ao próximo. Esta é a maçonaria da qual, falando de per si, me orgulho de fazer parte da mesma, como tenho certeza que neste momento reside no coração de cada um desses integrantes aqui presentes, das nossas cunhadas e dos nossos sobrinhos, este mesmo sentimento de pertencer à loja maçônica. Muito obrigado, senhores.